Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, essa mesma parábola está em Marcos capítulo 4, mas eu optei por Mateus capítulo 13, porque é um texto que fala muito comigo, e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida também. Está lá o Luiz Camilo dizendo, culto poderoso, é isso aí, amado, e vai ser mais poderoso ainda, em o nome de Jesus. Mateus capítulo 13, abre lá e vem comigo aqui. Queridos, quantos concordam comigo? Uma pergunta que eu vou fazer aqui. Quantos concordam comigo que as árvores mais maduras, elas produzem os frutos mais deliciosos, mais suculentos? Quem concorda comigo? Levanta a sua mão. É bem isso aí, amados. Só que para as árvores chegarem a essa frutificação, elas precisam passar pelo processo do amadurecimento. E o processo do amadurecimento, ele só se dá com o tempo. O tempo e, obviamente, as experiências, se nós trouxermos agora para nós. E eu quero dizer, queridos, que no reino espiritual é a mesma coisa. Nós só vamos conseguir produzir aqueles frutos lindos, aqueles frutos que nós realmente imaginamos, que nós podemos colher, que nós vimos talvez em alguma vida, em alguma pessoa, em alguma família. Esses frutos, eles vêm com o amadurecimento, com o nosso crescimento na fé. A Bíblia fala em Filipenses, no capítulo 2, depois nós já vamos pegar lá, fala sobre nós desenvolvermos a nossa salvação. Nós já vamos para lá, segura lá. A Bíblia fala sobre nós crescermos, a Bíblia fala sobre que o nosso progresso na fé precisa ser conhecido de todos. Diga, o meu progresso na fé. Você que está em casa fala a mesma coisa, fala lá, fala alto, fala para o vizinho que está do lado, está sozinho, fala para você mesmo, diga, o meu progresso na fé precisa ser conhecido de todos. Queridos, isso é Bíblia, isso não é o que eu acho, não é o que a Manancial prega, é o que a Bíblia fala. O nosso amadurecimento, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, ele precisa ser conhecido por todos. E quem são aqueles que vão enxergar primeiro? Quem é que enxerga primeiro? Quem é que enxerga mais fácil? Aquele que está longe ou aquele que está perto? Então foi tão bênção ontem, quando uma das pessoas que nós fomos levar em casa, essa pessoa não tem familiares assim, praticando a fé cristã, vamos dizer assim, convertidos. E essa pessoa disse assim para mim, pois é, o pessoal lá de casa diz que vê muita diferença em mim. É isso que nós temos que entender, amados, é isso que nós temos que ver. Esse é o melhor termômetro para ver se nós estamos realmente já começando a frutificar. Amém, igreja? Amém, amados? Glória a Deus. Mas antes da frutificação vem um amadurecimento, e antes do amadurecimento precisa haver o plantio. O apóstolo Paulo fala, sobre que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E o Senhor quer nos dar esse crescimento, amados. O apóstolo Paulo fala, devido ao tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres. Queridos, quantos aqui tem mais, não precisa levantar a mão, por favor, tem mais de 4 anos de fé, 5 anos de fé, 10 anos de fé? Era para nós já estarmos caminhando como mestres na palavra, mestres no manifestar, o manifestar de Deus, o manifestar do amor de Deus. Mas às vezes o que nós vemos nas igrejas? Quanto mais tempo as pessoas passam na igreja, parece que mais carrancudas ficam. Parece que mais cheias de espinhos elas ficam. Parece que mais cheios de quinas elas ficam. Onde quando nós nos tocamos dentro da igreja, nós nos machucamos. Isso é o contrário do que deveria estar acontecendo, queridos. Se nós estamos sendo realmente transformados, estamos cada vez mais perto de Jesus. Queridos, tem até ditados que falam que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas que nós somos, que nós andamos. Quem já ouviu falar isso? Dessa não sei se chega a ser uma estatística, um estudo, mas a gente ouve como ditado, Mas eu acredito que possa até ser uma estatística, que nós somos uma média das 5 pessoas que nós andamos mais próximo. Vocês lembram quando Pedro estava lá ao redor daquela fogueira, Jesus estava sendo julgado, e já começando a ser açoitado, não teve julgamento nenhum. Até porque não tinha pecado, não tinha cometido crime nenhum.
Pedro está lá aquecendo-se, se fazendo de conta, né? Estava se aquecendo naquele fogo, ele queria saber o que ia acontecer com Jesus. E as pessoas, pelo jeito dele, disseram: opa, mas tu não é um deles? Não, eu não. Não, mas segunda vez, não, mas com certeza, não. Terceira vez, não, mas até o teu jeito de falar te denuncia. Ou seja, quando nós andamos com Jesus, amados, e quanto mais perto dele nós andamos, mais parecidos com ele nós deveríamos estar parecendo. E quanto mais parecidos com ele, escutem, quanto mais parecidos com Jesus nós formos, mais fácil vai ser das pessoas conviverem conosco. Mais simples vai ser o nosso relacionamento dentro de casa. Mais fácil será a relação marido e mulher, porque afinal ambos estão lutando para conhecer Jesus. E se estão se parecendo mais com Jesus, o casamento vai cada vez ficando melhor. Amém, amados? Cada vez o casamento vai ficando melhor. Tem casamento que pelo jeito o negócio está pegando fogo, no bom sentido. Mas é isso, queridos, é isso. E eu amo esse texto, queridos, porque nós podemos agora nos identificar de uma forma muito fácil. Mateus capítulo 13, abre lá por favor. Glória a Deus. Mateus capítulo 13 diz assim, versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou. Queridos, olha só, Jesus, claro que ele não trazia uma palavra igual dos pregadores daquele tempo histórico. Mas ele falava do mesmo Deus. Ele falava da mesma lei. Ele usava, quando fazia as leituras dos profetas nas sinagogas, ele fazia a mesma leitura que todos faziam. Só que a Bíblia fala que Jesus falava, Jesus pregava, Jesus ensinava como quem tem autoridade. E por isso as multidões se afluíam a ele. As pessoas se sentiam atraídas por aquilo que ele carregava. Ele carregava o que, amados? O Espírito Santo de Deus. Porque ele se fez homem, amém, igreja? Nós precisamos entender que Jesus, ele veio, João capítulo 1 fala sobre isso, ele veio à terra na forma de homem, ele assumiu forma de homem, de servo, ele se fez carne, ele abriu mão de sua glória, a gente até canta isso, ele abriu mão de sua glória, ou seja, ele teve que, através de uma escolha de viver perto de Deus, queridos, havia uma probabilidade ou uma possibilidade de Jesus sendo carne ter errado, porque ele se fez carne, não foi algo fake, do tipo, Jesus se fez carne, mas se fez que era carne. Ele continuou sendo Deus, obviamente, mas ele deixou todos os atributos de ser Deus, ele verdadeiramente se fez carne no nosso lugar, amados, para viver a nossa vida, e aí ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos então viver a sua vida. Você consegue entender isso, meu irmão? Sim ou não? Eu estou falando de um mistério. Jesus deixou de ser Deus sem deixar de ser Deus. Você consegue entender isso? Na verdade, não dá para entender muito bem, mas a gente aceita e entende pela fé, amém, amados? A gente não consegue quantificar isso, a gente não consegue, catalogar isso. O ser humano sempre trabalha numa linha de raciocínio lógico. Alguns não têm muito, desse raciocínio lógico, às vezes se move mais por emoção. Mas em tese nós tentamos calcular isso. Só que Jesus, Deus, no seu infinito poder, ele pôde fazer isso. É a mesma coisa a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são um, mas ao mesmo tempo são três. E ao mesmo tempo que são três, eles não são três, eles são um. Não tem como você explicar, você entende pela fé. Você discerne pela fé. Amém, amados? Amém, igreja? Mas Jesus, ele abriu mão de toda a sua glória. E quando ele veio à terra, ele veio na forma de carne, senão ele não morreria ao ser colocado numa cruz. Se ele estivesse ali na qualidade de Deus, ele não morreria, amados. Amém, igreja? Amém?
mas ele tinha esse acesso através do Espírito Santo. Então, cheio do Espírito Santo, mesmo cheio do Espírito Santo, o próprio diabo veio tentá-lo. Porque, pelo fato dele ser carne, ele poderia ter naquela hora dito: chega, eu vou me atirar nessa história aqui. Mas ele se santificou, a Bíblia diz. E ele não se santificou por ele mesmo, mas por causa de todos nós. Amém, igreja? Você está conseguindo acompanhar, sim ou não? Glória a Deus. Então vamos lá. Então grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que ele entrou num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas. E uma delas foi a do semeador. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí depois os discípulos eles chegam para Jesus e dizem: olha, a gente não conseguiu entender direito esse negócio aqui. Jesus então explica para eles. Versículo 18: atentai, ou atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, à beira do caminho, nós não estamos quando a pessoa recebe a palavra. Por exemplo, você pode estar aqui hoje, mas pensando no jogo do Grêmio, pensando no jogo do Inter, pensando na parcela do carro, pensando na namorada, pensando na menina que você gosta, pensando no carinho que você gosta, pensando na escola, pensando na faculdade, pensando no trabalho, pensando na falta de trabalho. O que você tem que fazer agora é olhar para Deus. Se você quer que Deus resolva esse problema com a namorada, com o namorado, com a esposa, com o marido, com o filho, com a filha, com o pai, com o vizinho, com o trabalho, sem trabalho, meu irmão, temos que olhar para Deus. Senão a gente fica à beira do caminho. Aí a palavra que está sendo semeada e que vai gerar frutos em nós, não gera. Porque vem as aves aqui são os demônios mesmo. As aves aqui são os demônios, são os problemas. Ou seja, caiu do lado. Não está caindo no coração, não está caindo no centro, está à beira. Diga: eu não vou ficar à beira do caminho. Diga: eu quero estar no centro. Diga: porque Jesus é o caminho. Quem está comigo, diga amém. O que foi semeado em solo rochoso, escuta essa agora. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Queridos, nós como cristãos, nós temos que ter raízes. Diga raiz. Diga raízes profundas. Tem algo que eu conto aqui sempre quando eu falo sobre essa parábola, que foi lá nos, sei lá que ano que foi aquilo, 90 e alguma coisa, a nossa vizinha aqui, quando eu morava com meus pais, meu pai lembra dessa história, porque isso mexeu muito comigo, e eles pegaram a casa deles, transformaram na frente da casa e colocaram ali um trailer, e esse trailer eles fizeram um X, depois aumentou, fizeram um restaurantezinho, né? Claro que daí não ficava só no X, o X era só o balcão de atendimento, o trailer, ele estava dentro, acoplado dentro da casa, você nem enxergava ele, né? E o que aconteceu? Quando eles fizeram isso, eles pegaram a frente da casa e fizeram tudo de novo ali, botaram um piso bacana, um piso em tese, um antiderrapante, que derrapava um pouco, né? Algumas pessoas foram testar e não deu muito certo no dia de chuva, e eles fizeram isso e aquilo ficou selado. Só que antes deste piso antiderrapante, obviamente colocaram um contrapiso e fecharam aquilo e botaram, rejuntaram aquilo tudo e botaram inclusive até no muro. Ficou selado. Queridos, foi 1 ano, foi 2, foi 3. Antes havia ali um gramado e no canto, de quem olha de frente, no canto direito, tinha um arbusto grande, com folhas enormes. Eu não sei que nome daquilo, não sei o nome daquilo.
Só que aconteceu que anos se passaram, queridos. Anos se passaram. Eu acho que ele já tinha até encerrado as atividades. E eu estou ali um dia chegando na casa dos meus pais. Aí eu já estava casado e tal. E eu estou passando aqui assim, de repente. Eu olho no canto do muro. Eu digo, não pode ser verdade. Aquela planta, aquele arbusto daquela vez, saindo anos depois. Aí eu cheguei bem pertinho, tinha uma fresta. O solo trabalhou, sedimentou. Talvez o material da construção trabalhou. E por entre aquela fresta, saiu um brotinho daquilo. Anos depois. E na hora que aquilo aconteceu, o Espírito Santo falou comigo na hora. E ele disse, isso aconteceu por causa da profundidade da raiz desse arbusto. Isso tinha raiz, uma construção tentou sufocá-lo, mas não conseguiu por causa do poder da semente, o poder da raiz, de raízes profundas. A semente é a palavra de Deus, amém, amados? Agora as raízes, nós é que vamos permitir se elas vão ser profundas ou não. Nós é que vamos determinar se nós vamos ser crentes com profundidade na palavra, com profundidade na presença de Deus, ou se nós vamos ser pessoas rasas. Pessoas que vêm ao culto, sim, glória a Deus, dão aleluia, dão glória a Deus, cantam, levantam a mão, dá a oferta, dá o dízimo, mas na sua vida pessoal são rasas. Você não vai desenvolver raízes. Isso é muito perigoso, queridos, porque qualquer coisa nos arranca. Eu me lembro uma vez que, uma casa que nós moramos, eu fui ali eu queria arrumar o jardim da frente, uma casa que estava abandonada e tinha muito mato, muito inso. E aí eu tentei de todas as formas, botei veneno e arranquei, fui lá, tentar tirar com aquela batatinha que eles chamam. E eu ia lá e tirava, né, aquela coisa, aquela história. Dava 15 dias no verão, que o troço estava nascendo de novo, dizendo, praga dos infernos, e vamos de novo, e tenta e tira e tal. Até que eu sei que um dia a gente fez lá bastante coisa, né? Bastante veneno. Deu uma esterilizada na terra, a gente botou uns cascalhos, umas britas ali. E aquilo, querido, do nada, daí me explicaram, né? Que às vezes vem até com o passarinho e tal. Começou a nascer de novo. Não, mano, não pode ser verdade. Aí eu fui lá com a mão, tirei. Quando eu fui tirar, junto com as pedrinhas, aquilo saiu assim. Veio com batatinha e tudo, veio simples, veio fácil, veio leve. Por quê? Porque estava entre as raízes, não tinha profundidade. Queridos, quando eu fui tirar a primeira vez, eu cheguei a cavar que deu uma montanha de terra desse jeito. Porque eu fui cavando, escavocando e tirando e tentando achar, e aquilo lá, aquela raiz, ela faz assim, ela desce e tem uma batatinha, e daquela batatinha ela cria umas 2.200 raízes para os lados, que vão dando mais 7.447 batatinhas, que prolifera aquilo que parece uma coisa do inferno, cara. Um dia eu levantei uma, veio 1 metro, assim, não, estou brincando. Mas ali era o poder da raiz. E eu tive que botar quantidade de veneno. E mesmo assim parece que não matou. Assim somos nós, queridos. Quando nós temos raízes profundas em Deus. Vem a perseguição, vem o problema, vem a luta, a gente não é arrancado. Agora aquele que não tem raiz, sabe, mal e mal o vento sopra contra. Quando nós temos raízes profundas, pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir até raio. Fica lá de pé, forte, firme, porque Deus está ali naquela construção. Chame Deus para dentro da sua casa, chame Deus para dentro do seu coração, diga a Deus, eu quero criar raízes profundas na tua presença. Porque senão, queridos, quando nós não temos raízes, qualquer coisa nos escandaliza, qualquer coisa é problema. Queridos, um crente maduro, quando ele vê um problema na casa de outro irmão, sabe o que ele faz? Ele ora. O crente que é raso, ele vai e fala para os outros. Você está ouvindo essa palavra? O crente maduro, ele sabe de um problema, ele sabe de alguma dificuldade, ele vai para o joelho, ele faz o que Jesus faria. Agora o crente maturo, ele levanta a fofoca no meio da igreja. Ele inventa falatório, ele fica naquela brincadeira, quase que emprestando a boca para o diabo. Você está me ouvindo? Diga amém. Não empreste a sua boca para o diabo, entregue ela totalmente para Deus.
Amém, igreja? O que foi semeado entre os espinhos, escute por favor, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e essa fica infrutífera. Quantas pessoas já entraram por aquela porta e nós oramos, a pessoa às vezes entrou no bagaço, pensa assim, ó, como diz o gaúcho, na capa da gaita, o cara destruído, com a vida arrebentada, a família toda destroçada, aí a pessoa entra para dentro da igreja, entra para a família da fé, a gente começa a orar, Deus começa a abençoar, a pessoa começa a prosperar, ela prosperar um pouquinho mais, de repente ela, pum, desaparece. Aí você dá uma ligada, ô meu amado, não pastor, estou trabalhando tanto, olha, Deus fez tantas coisas na minha vida. Queridos, não ter tempo para Deus é viver a vida inteira perdendo tempo. Isso é frase de caminhão, gente. Quando já passaram no caminhão, lá atrás estava escrito assim, né? Viver a vida sem tempo para Deus é viver uma vida inteira perdendo tempo. E é uma verdade, queridos. Se nós não temos tempo para Deus, agora, já veio no domingo, agora o pastor inventou essa campanha, eu não veio, meu Deus, agora vai dizer que eu não. Vamos lá, igreja. Vamos lá, igreja. Vamos lá, igreja. Pergunta para a pessoa que está perto de você, do seu lado, e qual é a profundidade que você quer ter? Diga, quão profundo você quer estar? Queridos, posso contar um segredo da construção aqui também? Eu não sou construtor, mas a gente vai ouvindo, vai aprendendo alguma coisa. Quanto mais alto for o projeto da sua construção, desse edifício que você levantar, mais profundas e mais largas precisam ser as estacas, o fundamento, a fundação deste lugar. Qual é a altura que você quer que a sua família chegue? E aí eu falo em todos os aspectos, em todos os sentidos. Qual é a altura que você quer ter como pai, como empresário, como funcionário bem-sucedido? Qual é a altura que você quer ter? Qual é a altura que você quer ter? Eu já lhe digo, a altura que você vai ter vai ser proporcional à profundidade que você tiver. Em Deus é a mesma coisa, você quer que Deus lhe exalte, então você tem que ser profundo com Ele. Lembra quando Jesus falou para Pedro, na pesca maravilhosa, eles todos frustrados, acabados, sabe, que coisa, não é. Jesus disse, faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Faze-te ao largo. O que quer dizer? O que Jesus fala? O que Jesus falou ali? Vai mais profundo. É no profundo, é onde é fundo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, se nós formos rasos, nós vamos experimentar a bênção de Deus de forma rasa. Diga, se nós formos rasos. Diga, se nós formos rasos, experimentaremos a bênção de Deus de forma rasa. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, nós vamos colher o que plantarmos, nós vamos colher o que plantarmos. Diga, eu vou colher aquilo que eu plantar. Mas existe uma semente, queridos. Existe uma semente que diz assim, mas a que foi semeada em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Entenda que às vezes a frutificação ela é proporcional, mas ela existe. A 30, 60 e a 100 por 1. Se não me falha a memória, eu andei dando uma olhada. Mas uma das árvores que mais rápido produz seu fruto é o limãozinho, o limoeiro siciliano. Ele leva de 2 a 3 anos para começar a dar limões. Ou seja, queridos, as raízes precisam penetrar o solo. O solo e as raízes precisam se fundir e começarem a trabalhar juntos. O que significa isso? Que nós precisamos entender, queridos, que há um processo de amadurecimento na nossa vida. Há um processo que Deus estabeleceu de amadurecimento para todos nós. E é interessante observarmos, eu falo isso direto para vocês, 1 Coríntios capítulo 3. Quero dizer que sim, eu fui muito influenciado por uma palavra que eu ouvi de Joyce Meyer em cima desse texto. Ela nos seus quase 80 anos pregando, eu chorei, dizendo, Deus,
Não me deixa viver, se for para viver longe dos teus propósitos. Tenho vivido angustiado nesse sentido, amados. Angustiado, pedindo: Deus, eu quero andar naquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero que nós, como igreja, Manancial da Graça, andemos naquilo que Deus, o Senhor tem para nós. Mas não uma parte, não de forma rasa, mas viver tudo o que Deus tem para nós. Tudo o que Deus tem para nós, queridos. Só que eu quero dizer que não basta eu orar, queridos. Ai, amados, me escutem, por favor, me escutem. Às vezes, eu não estou dizendo que eu sei que muitos aqui vieram de outros ministérios, amém? Então não leve isso para você, entenda de uma forma: eu vim de outro ministério, amém, igreja? Mas vim com uma direção de Deus. Se você está aqui, você está com uma direção de Deus. E a unção que está nesse ministério de libertação, de curas, ela está sobre a sua vida. Você vai andar debaixo, você vai andar com a unção de onde você tem cobertura, meu irmão. Você está entendendo isso? Amém? Jesus não carregava a plenitude de Deus. Eu não estou dizendo que eu carrego, só estou fazendo uma comparação, amém? Eu quero carregar, eu quero. Eu oro, eu choro, eu quero. E sem nenhum tipo de soberba. Eu vou dizer pela fé. Eu vou dizer porque eu sei que Deus quer isso para todos nós, amém, igreja? Eu vou viver essa plenitude. Eu vou viver. Diga: eu vou viver essa plenitude. Diga. Eu vou viver essa plenitude. Sabe, a sua esposa, o seu marido, seus filhos, seus pais vão dizer: meu Deus, como é bom andar com essa pessoa, como é maravilhoso, como é agradável, como é maravilhoso, como é precioso. Mas só que não adiantou Jesus ser cheio do Espírito Santo, Jesus carregar a plenitude do Espírito, Jesus ressuscitar mortos, Jesus dar vista aos cegos, sabe, Jesus levantar o coxo paralítico, Jesus purificar os leprosos. Teve gente da turma dele, gente do seu grupo de discipulado, que traiu, que duvidou. Não, mas se eu não botar as mãos nas feridas dele, se eu não puder tocar, eu não vou acreditar nesse negócio. Por mais que Jesus havia dito: olha, eu vou ressuscitar, vou voltar aqui. Isso é para nós entendermos que às vezes o fator determinante não é só com quem nós andamos. Às vezes você pode estar debaixo de um ministério de unção, de libertação, de cura, mas você não está experimentando isso. Porque às vezes nós podemos estar relapsos, queridos. Podemos estar distraídos. Eu não estou falando de estar em pecado. Não estou chegando nesse ponto. Às vezes até isso tem, né? Mas às vezes nós podemos estar num ambiente de unção, de graça, de poder, e nós não estamos colhendo isso. O problema não é do local, não é do pastor, não é da equipe. Às vezes o problema está em nós, queridos. Quantos casamentos se desfizeram no decorrer da história, porque o marido cobrava que a esposa mudasse, que a esposa cobrava que o marido mudasse, mas quem tinha que mudar era ele ou ela. Ou então atrelava a sua mudança: não, mas se ele mudar eu mudo, não, mas se ela mudar eu mudo. Meu Deus, mas que Bíblia que está lendo? Que entendimento de casamento é esse? Onde casamento é doação, amados. Eu me dou de forma incondicional no casamento. Amém, igreja? Então aprenda sobre casamento, o que a Bíblia diz. O que falaram, o que deixaram de falar, não me interessa, o que a Bíblia fala. Então eu me dou incondicionalmente, mesmo que a fulana não mude. Eu vou ser a melhor versão de mim mesmo. Quem vai fazer isso vai ser o Espírito Santo. E quando nós estamos nessa constante dedicação de ser o melhor que nós podemos ser, pode ter certeza, vai ser muito agradável andar com a gente. Vai ser muito agradável andar com você. Sua esposa vai querer estar com você, seu marido vai querer estar com você. Você está entendendo essa palavra, sim ou não? Pastor, o que tem a ver? Isso é amadurecimento. Isso é amadurecimento, queridos. Não é palavra para condenar ninguém, para julgar alguém aqui. Amém, amados?
Mas imagina, gente, ei, coloca a mão agora na sua consciência, no coração, e para pensar se de repente você não tem 5, 10 anos já de igreja, e você continua sendo aquela pessoa no trânsito, que se alguém lhe cortar a frente, você abre uma gaveta cheia de palavrões, cheia de xingamentos, cheia de impaciência, cheia de raiva. Eu não estou lhe julgando falando isso, mas eu, como seu irmão e como seu pastor, eu digo, você precisa cortar esse tipo de atitude da sua vida. Isso faz parte do nosso amadurecimento. Isso faz parte de sermos mais parecidos com Jesus. Talvez você tenha, 5, 10, 15 anos de igreja e continua contando piadinha suja, piadinha de duplo sentido. Para com isso, amado. Para com isso, porque o Espírito Santo está aí do seu lado, querendo que da sua boca jorre bênçãos e bênçãos, mas você está tentando fazer uma vertente que jorra duas coisas. Jorra a palavra de Deus e jorra piadinha. Jorra a palavra de Deus e jorra palavrão. Jorra a palavra de Deus e daqui a pouco jorra xingamentos. Vamos cortar isso, queridos. E não pense que eu nasci perfeito. E não pense que no decorrer da minha história, da minha estrada, da minha caminhada de vida, eu não ouvi coisas, eu não fui talvez influenciado por pessoas a fazer coisas erradas, a falar coisas erradas. Eu não estou aqui me julgando melhor, gente, não. Assim como o apóstolo Paulo disse, eu sou o pior, eu sou o mais pecador. É assim que eu me enxergo, amados. E eu sou tão carente da glória e da graça de Deus como qualquer um aqui, amém, amados? Todos nós precisamos nos segurar, todos nós precisamos nos podar, todos nós precisamos ir todos os dias para a cruz. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e siga-me. Todos os dias, todos os dias. Se nós andamos com Jesus, que é o amor, amém? Amém? Eu tenho que ser cada vez mais parecido com o amor. E a Bíblia diz que o amor não age inconvenientemente. Quantas vezes, às vezes você vê crentes com 5, 10 anos, que as suas brincadeiras são inconvenientes. São brincadeiras que depreciam as pessoas. São brincadeiras que fazem com que a pessoa, todo mundo está rindo à volta, mas a pessoa que estão brincando, ela está se sentindo humilhada. Às vezes a pessoa se acha a última bolachinha do pacote, o último gole de Coca-Cola. Coca-Cola faz mal, bolachinha recheada também. Talvez você está fazendo mal para as pessoas e nem está se dando conta. Não você, mas o jeito que você está se conduzindo. O amor, ele não se conduz inconvenientemente. É palavra de amadurecimento, gente. Palavra de crescimento para todos nós. Eu amo vocês, amém, gente? Amém, queridos? Só que para uma árvore, escuta, para uma árvore crescer, ela não precisa só ser plantada, ela vai ter que constantemente passar por podas. Hoje o Espírito Santo está trazendo uma palavra para nós de podas. E a poda significa limpeza. Poda é limpeza. Diga para a pessoa da sala, diga, poda é limpeza. E diga, a poda dá mais forças para a frutificação. Eu lembro lá na nossa casa, o pai tinha uma parreira, um parreiral, uvas, né? E todo ano ele tinha que podar. Eu olhava aquilo, meu Deus, mas vai lá no talo. Ficava só. Mas era aquilo que propiciava, era aquilo que possibilitava de que aquela parreira voltasse com força de novo e desse o seu fruto. Talvez hoje Deus falou profundamente no seu coração. Não olhe para mim achando, o pastor está me julgando. A minha esposa deve ter contado alguma coisa para ele. Só pode, não vou mais nessa igreja. Não, ninguém me contou nada, ninguém me reclamou nada. É o Espírito Santo falando com você agora. É o Espírito Santo falando com você, minha irmã, com você, meu irmão, com você, filho. Não adianta, sabe, foi tão bonito eu ouvir isso desse testemunho, desse jovem ou dessa jovem ontem à noite, porque eu já tive que ouvir testemunho ruim, testemunho, não era testemunho. Da mãe me ligar, escuta pastor, sério, a pessoa me ligou pro meu celular, escuta pastor, bem assim. Aí o pastor está falando assim, escuta aqui pastor, o que vocês ensinam nessa igreja aí? A palavra de Deus, mas não parece. Calma senhora, quem é a senhora? Quem está falando? É fulano de tal, sou mãe de fulano ou fulana.
Deus, tudo bem com a senhora? Não, não está tudo bem, porque meu filho ou minha filha, assim, passa o dia inteiro dentro da igreja, orando, jejuando, virando cambalhota, arrumando igreja, mas aqui nem para arrumar a cama não serve, aqui nem para levantar o prato que come depois do almoço não ajuda, nunca lava um prato, nunca limpa um banheiro. O que estão ensinando aí? Eu digo, olha, não é isso que a gente ensina. Então, de fato, a gente olhava para aquela pessoa nos cultos, nas vigílias, meu Deus, era praticamente um anjo. Mas só que tinha um testemunho podre dentro de casa. Era uma fruta podre no meio do cesto. Qual tem sido o nosso fruto? Quando as pessoas experimentam de nós, elas saciam a sua sede ou elas se escandalizam com o Evangelho? Quando as pessoas chegam perto de nós, elas saciam a sua fome ou elas têm enjoo e náuseas em relação ao Evangelho? Que nós possamos ser verdadeiros luzeiros nessa terra. Abra Filipenses capítulo 2 para a gente finalizar. E eu já chamo a equipe linda de louvor. Gente, essa palavra não é para condenar ninguém, amém, amados? Amém, igreja? Filipenses capítulo 2. E eu já vou chamar também o pastor Onísio. Se alguém quiser ajudar o pastor até aqui, por favor. Preste atenção na palavra. Eu sei que o pastor Onísio é lindão, mas olha para mim agora. E ele vem desfilando, comentando todo mundo. É uma figura. Meu pai. Gente, olhem para cá, por favor. Filipenses 2. Versículo 12. Assim, pois, amados meus. Olha, escute, preste atenção. Feche os olhos se você não consegue olhar para cá. Está distraído. Olha o que diz a palavra. Deixa eu chegar mais para cá, porque eu estou sem máscara. Alguém traz um copo novo, pastor, que esse aqui eu já usei, pastor, desculpa. Olha só. Assim, pois, amados meus, preste atenção, feche os olhos todos. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Está falando de crescimento, está falando de amadurecimento. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas. Não pode ter contenda no meio da igreja, amados, não pode ter contenda no meio da igreja. E quanto mais maduro nós somos em Deus, mais parecidos com Jesus nós temos que ser. Ou seja, muitas vezes temos que ser levados aos nossos tosqueadores como ovelha muda. Você está me ouvindo? Diga amém. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, mas no dia de Jesus, no dia que Ele vier para nos buscar, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Você pode aplaudir o nome de Jesus, amado? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Isso, com vontade. Deus quer que nós venhamos a amadurecer e venhamos a dar frutos dignos de arrependimento, frutos. Levante as suas mãos, vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus, como se fosse receber assim, ó. E diga: Senhor Deus. Levante as mãos bem alto, mais alto que você pode. Essa é a hora linda da foto. Vai lá. Levante as suas mãos bem alto. Bem alto, mais alto que você puder, o mais alto que você puder. E diga: Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Mais alto: Espírito Santo de Deus. Espírito Santo eu de Deus. Eu quero. Não tão somente quero. Mas eu preciso frutificar. Espírito Santo.
Santo. Que o meu fruto seja um fruto digno de arrependimento. Espírito Santo, levante as mãos bem alto, igreja. Não te canse, diga: Espírito Santo, me auxilia para frutificar, e que esses frutos venham a glorificar, exaltar o teu nome, porque só tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor.